Cumprimento a todos com a paz do Senhor Jesus. E essa paz que vive e reina para todo sempre em nossos corações. Quero ler um texto sagrado, né? Apocalipse 6:8, né? Que fala do cavalo amarelo. O cavalo amarelo do anticristo, nova ordem mundial. O cavalo amarelo na Bíblia judaica lá é cavalo verde, né? Então a gente vê aqui esse texto sagrado aqui em Apocalipse, que nós vemos no texto bíblico a respeito do cavalo amarelo trazendo doenças e enfermidades, né? Então a gente vê que sobre o anticristo tem pessoas que falam né, que o anticristo vai vir só depois que a igreja ser arrebatada. Lá em 2 Tessalonicenses capítulo 2, versículo 1, 4, 8, fala que ele só vai se manifestar, né? Que Jesus só vai vir quando se manifestar o filho da perdição, o homem do pecado, né? O homem do pecado. Então isso mostra que o anticristo vai vir primeiro do que o arrebatamento da igreja, né? O arrebatamento da igreja pode acontecer durante o período do anticristo, ou no meio, ou no fim, não sei. Mas que tudo indica que vai ser no período do anticristo. Eu queria falar aqui, né? Falar que não há purgatório. Porque tem gente que diz que o Jesus vai arrebatar a igreja antes do anticristo chegar na terra. E aí depois que o anticristo tiver no meio do período do anticristo, aí Jesus vem arrebatar o povo de Israel. Então quer dizer que há dois arrebatamentos. Há o arrebatamento da igreja, dos gentios, e depois há o arrebatamento dos judeus, só para os judeus de Israel. Segundo os estudos dos que falam que vai vir antes, dos antes, né? Que Jesus vai vir antes. Mas a Bíblia não fala nada disso, de que Jesus vai vir duas vezes arrebatar a igreja. O apóstolo Paulo falou de um único arrebatamento da igreja, uma vez só. Em Mateus 24 fala que fala da grande tribulação. E os discípulos, os servos de Deus, já estão no meio da tribulação. Então o anticristo vai vir assim o anticristo vai vir assim antes de Jesus, né? E nós vamos passar pelo anticristo. Mas tem pessoas que acham que não, mas só que esses estudos que é contra não tem referência bíblica, não tem nenhum respaldo bíblico. Eles não citam nenhum versículo bíblico, não citam nenhum capítulo bíblico, porque não tem nem no Antigo nem no Novo Testamento tem um versículo que fala que Jesus vai vir duas vezes arrebatar a igreja. Vai vir a primeira vez arrebatar os crentes antes do anticristo, aí depois, no período do anticristo, vai voltar de novo a arrebatar os judeus. Então isso daí não existe, não tem na Bíblia. Lugar nenhum na Bíblia, nem no Antigo, nem no Novo Testamento fala. E eles falam o quê? A respeito do que tem na Bíblia, que o dia da tribulação, que Deus vai livrar do dia da angústia, da tribulação, né? Tá falando de livramento, de salvar, não tá falando que não vai passar. Passar é uma coisa, livrar é outra. Daniel passou pela cova dos leões. Sadraque, Mesaque e Abednego passou pelo fogo, não foi queimado. Passar é uma coisa pela tribulação. Agora, Deus salvar, é claro que vai salvar da tribulação, vai livrar, é claro que vai livrar. Mas não fala que não vai passar. Versículo nenhum na Bíblia fala que nós não vamos passar pela grande tribulação. Nenhum fala. Todos falam que a gente vai passar pela tribulação. Jesus mesmo falou em Mateus 24. Tem várias referências bíblicas que falam que a gente vai passar pela grande tribulação. Só que os caras usam texto isolado, falando que não, que vai ter dois arrebatamentos, que um vai ser
antes do anticristo chegar, e o outro vai ser quando o anticristo estiver aqui na terra. Então daí é purgatório. Essa é a mensagem que tem na igreja católica, que a pessoa morre e lá no inferno a pessoa vai sofrer para pagar os pecados aqui na terra, aí vai se salvar. Então isso daí é purgatório. Esse negócio de Jesus vir 2 vezes é purgatório, né? Mesma coisa o pessoal católico fala, que as pessoas que morrem vão lá fez um monte de coisa errada aqui na terra, aí vai e morre, aí vão lá chega lá embaixo, lá no inferno, aí ele sofre, aí vai pagando os pecados, vai pagando, até se salvar. Cada uma, né? Cada uma que a gente ouve, né? Infelizmente a gente é obrigado a ouvir isso nas igrejas. Aí, então, não há nenhuma mensagem ou texto bíblico que fala que o arrebatamento da igreja vai ser em 2 fases. Que primeiro nós seremos arrebatados e depois Israel. Quer dizer, não tem texto bíblico na Bíblia, nem no Antigo, nem no Novo Testamento, que fala sobre isso. Nós seremos antes do anticristo e Israel será no período do anticristo. Quer dizer, essa mensagem aí não tem isso aí na Bíblia. Falando sobre isso, não tem, irmão. Não tem nenhum texto bíblico que apoia isso, que fala que Jesus vai vir arrebatar nós, aí depois vai arrebatar Israel no período do anticristo, né? Jesus vai vir 2 vezes arrebatar a igreja. Arrebatar nós, os gentios, depois os judeus. Não existe isso, Paulo não falou isso. Paulo falou, nós seremos transformados. Paulo falou dele mesmo, que ele é judeu. Paulo falou dele mesmo. Os apóstolos, Pedro, todo mundo falou deles mesmo. Jesus falou por discípulos que eram judeus. Falou que eles iam ser e ser salvos. Jesus disse, eu vou, mas eu vou voltar para buscar vocês. Jesus estava falando para os judeus que ia voltar para buscar eles. Então, a mensagem do arrebatamento é de forma geral, é para todo mundo. O arrebatamento da igreja é um só, o evento é só uma única vez, é uma única vez só. Não tem 2 vezes, é só uma única vez, não existe 2 arrebatamentos. O apóstolo Paulo mesmo disse que é não abrir e fechar de olho, nós estaremos com o Senhor. Ele não fala que vai vir buscar salvar nós os gentios, ele não falou isso nas epístolas, que vai salvar os gentios e depois vai voltar para buscar Israel. Então esse estudo aí é antigo e é antibíblico. Esse estudo é antigo e antibíblico. Eu coisa com qualquer um que me falar comigo, pode ser pastor, líder de igreja, vem me falar comigo sobre isso daí, a gente debate e não tem problema. Eu mostro para ele dentro da Bíblia, que não existe isso. O livro de Mateus não foi feito só para os judeus. O livro de Mateus foi para todo mundo, irmãos. No livro de Mateus está falando da ressurreição de Jesus, está falando dos milagres, está falando das curas, da salvação, está falando de vários assuntos que interessam para nós. Cura divina, o índio do Senhor, quando ele mandou o discípulo, e os bem-aventurados, os sermão no monte, a pesca maravilhosa. Enfim, o livro de Mateus é um livro completo, fala tudo da Bíblia, a respeito dos acontecimentos da grande tribulação em Mateus 24. Como é que a pessoa diz que Mateus escreveu só para os judeus, só para o pessoal daquela época, os romanos, para os judeus, e o livro de não sei quem? Quer dizer que os evangélicos não foi feito para nós, os evangélicos de Jesus, as histórias de Jesus não é para nós. E Jesus veio salvar quem então? Só os judeus, nós não. Então eles dizem que os livros lá dos evangelhos foi feito para não sei quem, e não é para nós, é para eles lá, e não sei o que. Se é para eles lá, então nossa pregação é em vão, então nós estamos aqui em vão, porque Jesus disse que ide por todo mundo pregar o evangelho a toda criatura. Quem crer será salvo, quem não crer será condenado. Está lá no livro de Marcos, capítulo 16 e versículo 15, indo por todo mundo. E como é que Jesus mandou ir por todo mundo pregar o evangelho? Como é que os evangélicos é só para os judeus? Rapaz, é muita idiotice, né? O cara é muito idiota para falar umas coisas dessas, viu? E lá no livro de Marcos, pode ler lá no livro de Marcos, capítulo 16 e versículo 15. Jesus disse, ide por todo mundo, sabe o que é todo mundo?
É todas as nações, todo o país, todo lugar, e por todo mundo pregar o evangelho. Quem crer será salvo, quem não crer será condenado. O evangelho é para todo mundo, irmão. Não é só para judeus, não é só para grego, para romanos, para não sei quem não. O evangelho é para o gentio, é para todo mundo. Os judeus fizeram foi rejeitar o evangelho. Jesus foi lá, eles mataram Jesus, crucificaram Jesus. O cara me falar um monte de bobagem que o evangelho de Mateus é só para os judeus, não é para nós. É cada um. Que Jesus falou só para eles lá. Então a gente tem que ouvir essas idiotices nas igrejas, infelizmente, né? É, fazer o que, né? Então o que que acontece? E eles usam o texto que Deus livra no dia da angústia ou da tentação que há de vir sobre toda a terra. Livrar é uma coisa, salvar é outra. Passar por ela é outra coisa. É que nem diz, o livramento de Deus, Deus vai dar o livramento, vai salvar. Mas passar é outra coisa. A gente vai passar sim pela tribulação. Porque isso daí não é purgatório, irmão. Isso não é purgatório. O purgatório da Igreja Católica que fala que os mortos vão, que as pessoas que morrer vão chegar lá, elas vão sofrer. Aí depois que elas sofrer, é perdoar os pecados dela. Isso aí é purgatório. Então só existe um arrebatamento da igreja, né? Olha a idiotice. O cara fala que o livro de Mateus é só para os judeus e que nada lá é pra gente, que é gentil. Mateus 24 não é para nós, só para eles. É cada coisa, né? É cada uma. Então, entendeu? Então eles falam que o livro de Mateus é só para o judeu, não é para nós. Então quer dizer que as curas, os milagres, tudo que tem no livro lá, a salvação, a ressurreição, a morte de Jesus na cruz, não é para nós. É só para eles lá. Cada um, né? Vou te falar. E dos evangelhos tem a morte de Jesus, tem a ressurreição, tem os milagres, tem os mandamentos de Jesus e etc. Nos evangelhos tem muitas coisas para nós, irmão. Nos evangelhos tem muitas coisas. Fala sobre mandamentos de Jesus. O livro todinho da Bíblia, onde tem os mandamentos de Jesus, é só nos evangelhos. Os mandamentos de Jesus, onde tem os mandamentos, amar o próximo como a si mesmo, amar a Deus sobre todas as coisas. Tem o que Jesus mandou os discípulos fazer, que os discípulos ensinou os discípulos a orar, a jejuar. Jesus disse que essa caixa de demônio não sai senão com oração e com jejum. Então Jesus ensinou os discípulos a jejuar e ensina nós também através dos 4 evangelhos. Então os evangelhos não é só para os judeus, para os romanos, para os gregos, para não sei quem não, é para todos nós, é para todo mundo. O evangelho de Jesus tem que ser pregado para todo mundo, né? Então lá tem muitas informações, tem muitas coisas que Jesus fez na terra, tem muitos ensinamentos bíblicos. Então os evangelhos de forma geral é para todo mundo, para todas as pessoas amantes da palavra de Deus, que obedecem a Deus. Que quer dizer que nada disso é para nós, gentios. Quer dizer que tudo que tem nos evangelhos não é para nós, para os gentios. Ué, então eu estou aqui em vão, pregando em vão, porque não é para mim. Os evangélicos não é para nós, então a gente está fazendo o que na igreja, né? Então, irmão, essas pessoas distorcem o evangelho de Jesus, ensina várias coisas. Os evangelhos de Jesus ensinam várias coisas para nós, né? O evangelho de Jesus ensina muitas coisas para todos nós cristãos, inclusive o de Mateus, o que trata de Jesus como rei. O livro de Mateus ele ensina para nós Jesus como rei de Israel, rei de todo mundo. Então, ele é o rei dos judeus, é o rei dos gentios, é o rei de todo mundo. Jesus é o nosso rei, né? Então eles usam o termo o dia da tribulação, o dia da angústia. Mas o dia da tribulação, o dia da angústia foi para a igreja da Ásia, na época de João. Pois
os judeus dispersos, as 7 igrejas da Ásia, as 7 cartas, as 7 igrejas do Apocalipse da Ásia. Então, o dia da angústia que fala é lá nas igrejas de Filadélfia, as 7 cartas lá das igrejas, que fala que Deus vai livrar do grande dia da tribulação. Mas que esse dia da grande tribulação, que adivinha sobre toda a terra, isso não quer dizer que a pessoa não vai passar pela tribulação. Está dizendo que vai livrar. Deus livra todos nós, né? Livrou Davi do gigante Golias, livrou de Saul, livrou dos filhos dele que ia matar ele, então livrou Daniel da cova dos leões, enfim. Mas os discípulos morreram tudo crucificados, morreram degolados, uns morreram transpassados a lança, outros morreram queimados. Então os discípulos de Jesus, os profetas no passado, eles morreram por amor de Jesus. Inclusive foi uma morte matada, não foi morte de doença não, natural não. Foi só quem morreu naturalmente foi João, que saiu da ilha de Patmos e foi dirigir igreja lá na Ásia. Inclusive ele dirigiu as igrejas do Apocalipse. As 7 igrejas ele era pastor. Ele era chamado lá de presbítero ancião, o único sobrevivente dos apóstolos. Então o dia da angústia, o dia da tribulação aconteceu na igreja da Ásia, que hoje em dia essas igrejas nem existem mais. Inclusive os lugares onde era as igrejas lá, a igreja de Filadélfia, hoje em dia lá é só uma floresta, uma grande coisa. Mas lá tem um templozinho antigo, um templo não, é uma aldeiazinha lá e lá tem uma coluna que tem o nome dos irmãos daquela época que foram mortos por Jesus, foram mortos pelo Evangelho. Então naquela época as pessoas eram mortas pelo Evangelho de Jesus. Na época de Jesus os apóstolos foram mortos por o Evangelho de Jesus. E muitos irmãos também foram mortos pelo Evangelho de Jesus. E nenhum deles Jesus livrou eles. E nenhum deles Jesus livrou eles de morrer. Todos eles morreram. João foi degolado, Estevão foi apedrejado. Enfim, Paulo também transpassaram a lança nele, foi degolado. Então todos os profetas foram mortos. Isaías foi cerrado ao meio, Jeremias foi morto também. Enfim, os apóstolos de Jesus que andaram com Jesus, que viram Jesus, comeram com Jesus, andaram com Jesus, foram mortos também. Foram mortos de morte matada, não foi de doença não, foi mandado mesmo, foi morte mandada, mandaram matar eles mesmo, e de forma cruel, não foi não, foi de morte cruel mesmo. Então, e nem Jesus livrou eles da morte, nem Jesus livrou eles da morte. Então isso também vale para nós isso daí. Quer dizer que a gente não vai passar pelo anticristo, porque a gente é melhor do que os discípulos, é melhor do que os judeus daquela época, que morreram pelo amor de Jesus. O problema, irmão, vou falar aqui a verdade. Vou falar a verdade aqui. O problema é que a igreja que nós vivemos, essa igreja de hoje, ela não quer passar por tribulação, ela não quer sofrer, não quer passar fome, não quer passar necessidade, não quer passar nada. Entendeu? Essa igreja de hoje não aguenta nada, não aguenta passar nada. Uma coisinha é um chororô danado. Então é isso daí. Então a igreja de hoje, ela é mimada, igrejinha mimada. Não pode passar por isso porque eu sou servo de Deus, não posso passar por aquilo porque eu sou cristão. Então o cara acha que porque ele é cristão, ele é evangélico, ele não passa por nenhum momento difícil. Ele sempre vai viver bem, sempre vai viver de regalias, de grande coisa. Então o povo de Deus hoje é um chorão, um povo chorão. Eles só querem bênçãos e não querem passar por luta. Aí quando ele fala que vai passar pelo anticristo, todo mundo fica com medo. Todo mundo tem medo. Os pregadores que não pode, porque nós somos fiel. Onde que esse povo aqui no Brasil é fiel a Deus, rapaz? Nunca passou por um momento difícil, nunca passou por luta. Fiel eram os judeus, eram os apóstolos que morreram sem negar o nome de Jesus, morreram crucificados, morreram degolados, outros morreram morte matada, outros jogaram no fogo, outros jogaram pro leão comer. Esses que eram homens de Deus, eram mulher de Deus, mulher que mesmo o cara com a espada na garganta dele, ele não negava o nome de Jesus.
esses cristãozinhos aí, só por causa de uma lutinha velha, já tá dizendo que Jesus não é de nada, que Jesus não faz nada, que entendeu? São tudo malmanzados. Aí depois fica dizendo que então, irmãos, não existe dois arrebatamentos da igreja, que Jesus vai arrebatar nós antes do anticristo chegar, e aí depois vai voltar quando o anticristo estiver reinando aqui na terra, vai voltar para buscar Israel. Isso aí não tem fundamento bíblico, irmão. Foi na cabeça de ninguém que inventou esse negócio aí, que não tem na Bíblia em lugar nenhum. Se você andar de Gênesis e Apocalipse, você não encontra um texto bíblico que relata sobre isso, irmão. Agora vai lá em 2 Tessalonicenses 2. Vai lá e lê lá para você ver. Se Paulo, versículo 3, 4, se Paulo não vai dizer que vai dizer lá. Lê lá para você ver. Apocalipse 13, 13, Apocalipse 19, 19, Daniel 7, 24 ao 25. Lê lá para você ver. Aí você vai ver realmente o que está acontecendo. Então, irmão, e tudo indica aí que esse coronavírus que vai matando muita gente é um dos coisas do cavalo amarelo. O cavalo amarelo vem trazendo a morte, vem trazendo o inferno vem junto com ele. Esse coronavírus aí também tá matando igualzinho o cavalo amarelo, né? Se não é, mas parece, tá igual, porque vem trazendo a morte, vem matando gente de todo mundo. Criança, velho, novo, todo jeito tá morrendo. Criança, adulto, velho, adolescente. Antigamente era só os velhos que estavam morrendo. Era só os velhinhos, agora tá morrendo gente novo, gente criança, tá morrendo todo mundo agora. Agora é a coisa geral. E tá vindo outros vírus aí, que ele tá se mutando. Tem várias mutagens dele. Tem outros. Tem um vírus não sei da onde, que veio não sei da onde, da Índia, não sei da onde é aí que veio, não sei da onde. Enfim, tanto vírus agora que surgiu, tantas mortes, de gente morrendo. Então no hospital tá cheio de gente morrendo. Toda hora passa os carros aí cheio de gente morrendo, gente de apartamento morrendo, gente no hospital, em todo lugar, nas casas morrendo, em todo lugar. Nos trabalhos, gente morrendo, amigos, pessoas perdendo amigo, parente, perdendo família, pai, mãe, filho, tudo, perdendo tudo, mano. Esse vírus tá matando um bocado de gente aí. Ainda tem um bocado pra morrer ainda, que tá infectado aí. Então, esse vírus, coronavírus, não deixa de ser o cavalo amarelo. E se não for o cavalo amarelo ou o cavalo verde, mas tem as mesmas características dele. Tem as mesmas características dele, do cavalo amarelo, que vem trazendo a morte lá em Apocalipse capítulo 6 e versículo 8. Amém, boa noite, fique na paz do Senhor Jesus.